Fiz uma postagem sobre a questão da psicopatia, alertando que nós podemos estar vulneráveis a psicopatas serem ordenados a cargos eclesiásticos, a se tornarem pastores, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E as pessoas colocaram suas questões ali nos comentários, vou tratar das principais. Muitos estão falando assim, mas a pessoa não se torna nova criatura? Ou seja, se tornou nova criatura, deixaria de ser um psicopata? Então, psicopatia é a condição mental da pessoa, é quem ela é como funciona o cérebro dela. Quando a gente se torna nova criatura, as coisas velhas, a vida de pecado, ela passou. E agora nós vivemos segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos salvos, somos filhos de Deus. O Nicodemos tinha essa dúvida, né? Você volta para o ventre da mãe e nasce novamente? Jesus falou, não, é um nascimento espiritual. Agora você é uma pessoa espiritual. Mas a condição física, a condição mental da pessoa, quantos você conhece se converteram? São bipolares, TDAH, toque, e a pessoa ainda continua com essas condições e ela tem que viver com isso e se tratar e ter acompanhamento médico. Agora, vamos tratar as próximas questões. Segunda questão, Deus pode tudo, então Deus pode curar o psicopata. As pessoas dizem assim, curar. A psiquiatria, segundo eu entendo, não trata das questões dos transtornos de personalidade como uma doença, mas é uma condição de como funciona a mente da pessoa, de quem ela realmente é. E o psicopata ele tem uma frieza nas relações, ele não tem essa empatia, se colocar no lugar do outro, e é assim que funciona a mente dele. Então você imagina um líder religioso, ele ter essa condição, então ele fica muito passível de ser um manipulador, de querer buscar seus próprios interesses, de usar as pessoas para os seus próprios interesses. Deus pode tudo? Deus pode tudo. Se operar uma transformação, o psicopata deixar de ser psicopata, logo ele deixou de ser. Então, repito, um líder religioso não pode ser psicopata. Se houver uma transformação que ele deixe de ser, então ele deixou de ser, ele poderia ser um líder religioso, mas uma pessoa com histórico e com traços, eu acho que a igreja deveria pedir uma avaliação psiquiátrica. Deus perdoa, também dizem isso, Deus perdoa e os erros do passado. Aqui são duas questões, né? A psicopatia que eu tratei ali na postagem, a pessoa não cometeu erros do passado, a gente não pode diminuir o que ele fez. Ele cometeu um assassinato no passado, é algo muito grave. Você dizer assim, erros, todo mundo erra, querendo fazer um eufemismo em relação ao ato cometido, né? Que foi uma tragédia sem tamanho. Mas Deus perdoa, todos os arrependidos, Deus perdoa. A questão é que o psicopata, como ele tem essa frieza, ele tem uma dificuldade ao arrependimento, porque ele não tem a sensibilidade necessária para ter o sentimento de arrependimento, para ele sofrer com o que ele fez, com remorso, para ele entender a dor do outro e tudo mais. Então tem esse grande limitador aí. A salvação, a pessoa diz assim, mas você vai se surpreender, porque quando chegar no céu pode ser que o psicopata está lá no céu e tudo mais. Olha, a gente não tratou dessa questão de salvação. Essa questão de salvação, ela é com o Senhor, Deus julgará todos, e o Senhor é que é o Senhor que pode fazer essa questão do julgamento, né? Nós temos a nossa caminhada da salvação, do arrependimento, quem crê e for batizado será salvo, o arrependimento e seguir o caminho do Evangelho. A gente segue essa trilha da salvação aí, crendo que o sacrifício redentor do Senhor nos salva, só que na individualidade, quem trata é Deus. Nós não fazemos julgamento a respeito da salvação de ninguém. Outra questão que colocam, você não deve julgar, você não pode julgar, e aí citam textos que falam sobre a questão do julgamento. Nós já fizemos vídeos aqui que tratam sobre a questão de o não julgueis, ou como julgar, ou se pode ou não julgar. Essa é uma questão muito levantada nos dias de hoje, quando se aponta o erro, o pecado, o crime de um líder religioso, mas é feita essa defesa. Não julgueis. Você tem condição de julgar coisas, sim. O apóstolo Paulo fala que é importante que dentro da igreja tenha irmãos sábios para julgar as questões. Mas isso é um assunto mais longo e nós não estamos julgando nessa postagem. Nessa postagem é um alerta que líderes religiosos não podem ser psicopatas. E nós devemos ter algum meio de impedir que isso aconteça, de conhecer sobre o assunto para bloquear que uma pessoa dessas condições ela se torne um líder religioso. E para finalizar, as pessoas fazem muita confusão entre psicopatia e crime. Nem todo psicopata comete crime, nem todo criminoso é um psicopata. Então a transformação da vida do criminoso, mas que não é um psicopata, ela tem um caminho. O psicopata tem um outro caminho, por causa das suas limitações, do funcionamento da mente dele. Então, as pessoas dizem assim, o apóstolo Paulo perseguiu cristãos e assassinava cristãos, mas depois se tornou um apóstolo, ele era um psicopata. Não é porque
matou alguém, não é porque cometeu um crime que necessariamente é um psicopata. Ele é um criminoso. Mas o funcionamento cerebral é que determina se é ou não um psicopata. O apóstolo Paulo, ele, apesar dos crimes das suas ações, né, que na época ele fazia com legalidade, inclusive, mas das suas ações que ele cometeu, ele não tem traços de psicopatia. Tem outros personagens bíblicos que têm, por exemplo, a Jezabel e Nabucodonosor, alguns outros personagens bíblicos parecem ter traços da psicopatia. O próprio Caim, o primeiro homicida, é porque os psicopatas que acabam se tornando mais conhecidos na história da humanidade, serial killers, eles são assassinos e acaba correlacionando as duas coisas. Mas tem muitos psicopatas que têm esse funcionamento da mente e eles estão aí exercendo suas atividades, manipulando, querendo dar os contornos na vida das pessoas e da sociedade. Mas vou deixar aqui uma caixinha de pergunta agora, que aí a gente pode interagir sobre esse assunto aí, que é polêmico, deixa muita dúvida, mas a gente tem muito a aprender e a conversar sobre ele. Deus te abençoe muito.